Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal aqui no Facebook, no Instagram, também vai para o YouTube. Para quem não sabe, a gente tem um canal lá no YouTube. Então, sejam todos muito bem-vindos. Tem gente entrando aqui mandando tchauzinho, já vou mandando tchauzinho. Vamos lá? Tem gente entrando, muito legal, no Instagram, no Facebook, vamos lá. Bom, boa noite, o tema de hoje é sobre relacionamento na infância, né, com crianças. E eu venho aqui contar uma história para vocês. Hoje eu quero contar uma história para vocês. Um certo dia, uma mãe que tinha dois filhos, sendo uma menina e um menino. O menino era mais velho, devia ter uns 9 anos, a menina um pouco menos. E uma vez ela conversando com uma outra mãe, eu tava nessa roda de amigos, essa mãe falou assim: ai, meu filho tá namorando a filha dessa minha amiga. E as mães estavam juntas, né? Ficaram super felizes. Porque, ai, que bonitinho, o meu filho tá namorando a fulaninha, a amiguinha, tal, não sei o que. Aí a mãe da menina também, ai, que bonitinho, os dois, ai, que legal, pensou nessa família juntas, que não sei o que, e começaram a conversar. E a ideia foi se desenrolando, né? E a mãe, a família, na verdade, alimentava essa ideia do namoro, né, entre os dois, mesmo com uma idade tão pouca. E aí, um dia, a menina, ela disse que estava cansada dele. E aí ela falou assim: olha, arranjei outro namorado, não quero mais saber de você. Daí, quando o menino viu que essa menina tinha arranjado outro namorado, ele meio que caiu o mundo dele. Ele foi pra casa, chorou, né? Ele fazia muitas cartinhas pra ela, ele desenhava pra ela. E aí ele começou a chorar, porque ele foi trocado, ele começou a sentir aquela dor da rejeição mesmo. Bom, o pai vendo aquela situação, ele falou assim: filho, para de chorar. Homem não tem que chorar por causa de mulher, não. Homem tem que erguer a cabeça. Homem que é homem faz xixi em pé e bora pra frente. Homem não chora por mulher. E aí ele todo sentimental, né? Porque ele teve de fato essa rejeição na infância, quando tinha, como eu disse, por volta de 8, 9 anos. A menina simplesmente trocou ele e pronto. E aí ele começou a chorar por conta dessa menina que tinha trocado ele. Bom, o pai, né, vendo aquilo lá, falou assim: não, pelo amor de Deus, homem não vai chorar por causa disso, não. Então, muito rispidamente, muito bravo, brigou com a criança e falou: não, para com isso. Homem não chora por causa de mulher. E aí o menino cresceu, na verdade ele foi pra escola, começou a ver outras meninas, a menina falava que tava namorando outros meninos, e era uma troca assim, muito fácil, né? Hoje eu tô namorando com você, amanhã não tô mais, depois ele já tá com outro. O fato é que o menino de verdade, ele sentiu essa rejeição. E ele era tão sentimental, essa criança, que de verdade ele escrevia as cartinhas pra menina, ele desenhava ele e ela, nem sabia o que era namoro, mas tava lá escrevendo as cartinhas, queria mostrar o amor que tinha por ela. O tempo foi passando, quando esse menino, cada vez que ele chegava em casa e mostrava esse sentimento de rejeição, que ele não queria mais brincar no videogame, ele não queria mais comer, porque, né, ele não tava mais namorando, e como assim? A autoestima dele caiu, como assim você me troca? Por quê? Porque sempre foi falado na cabeça dessa criança que era importante namorar, que era importante ter um relacionamento, né, que homem tinha que ter namorada mesmo. E aí ele chegava em casa e sempre chorava, e pai sempre colocava a posição dele como pai de uma forma, numa briga, né? Não para de chorar por causa de mulher tem um monte. Se você não tem hoje uma aqui, amanhã aparece outra lá na esquina, né? Enfim, o pai começou a falar pra ele sair dessa. E o tempo foi passando, a música se tornou o seu melhor aliado, ele era o orgulho do papai, porque ele começou a crescer, ficou despojado, a criança, isso tudo a gente foi acompanhando, né? A criança
que estava se tornando já adolescente, já estava mais solta, ele ignorava as meninas mesmo, se a menina tivesse afim, ok, se a menina não tivesse, tudo bem, né? E aí ele começou a passar mais solto com as crianças, com os adolescentes, na verdade. Ele estava mais despojado, ele estava mais malandrinho, ele estava mais radical e etc. Bom, ele perdeu a virgindade cedo, né? E o pai dele sentia muito orgulho disso, porque dizia que o meu filho é catador, o meu filho é catador, o meu filho pega todas, o meu filho tá cheio de menininha, tá cheio de... sempre tem uma namoradinha. Até por uma situação tipo, meu filho tem que pegar mulher, entendeu? Meu filho passa o rodo mesmo, eram umas conversas meio desse gênero. Mas isso tudo brincando ao mesmo tempo intencional, né? Tipo, meu filho é mesmo, meu filho tem que namorar, meu filho tem que fazer isso, enfim. A filha mais nova, não sei se vocês lembram, mas lá no início da história eu falei que tinha uma menina, né, na história. A filha mais nova também foi crescendo, foi vendo as atitudes do pai com a mãe, e aí ela resolveu falar pro pai dela, né? Ô pai, eu também sou catadora. Aprendi com vocês, vendo você e meu irmão. Também sou catadora. E aí ela com um sorrisão, toda alegre, toda feliz, contou isso pro pai dela, que ela também era catadora. No sentido de mostrar assim, pai, você tem orgulho de mim? Eu também sou catadora. E aí, bom, eu preciso responder o que aconteceu com a menina, né? Ela passa bem na UTI, quase sem os dentes, mas ela tá bem, graças a Deus. Brincadeiras à parte, né, gente? Muitas vezes, sem perceber, a gente dá uma educação para os nossos filhos com a concepção inversa dos valores que a gente tenta ensinar, que a gente tenta aplicar. Eu lembro uma vez que, na verdade, minha mãe conta muitas vezes, né, que quando nós éramos pequenas, eu sou a neta mais velha, depois vem o meu primo Renan e depois vem minha irmã Daniela e o restante dos netos, né? Mas nós três ali éramos faixas muito próximas. E aí minha mãe falava, um dia meu avô brincando na cozinha, falou assim, ô Renan, a casa pra você tá liberada, fez assim brincando, né? Que pro Renan a casa tava liberada. Minha mãe já colocou a conversa dela no meio e falou assim, então já que a casa tá liberada pro Renan, então também tá liberada pras meninas. Aí meu avô falou assim, você tá louca? Como assim tá liberada pras meninas? Você tá louca? Pô, por quê? Por que pro Renan tá liberado e pras meninas não tá? Não, se o Renan pode, as meninas também podem. Pode namorar sim, pode perder a virgindade cedo sim, pode sair pegando todo mundo sim, se o meu filho pode pegar as outras, por que a filha das outras não pode pegar, né? Essa concepção de que, se o meu pode, por que os outros não podem, né? Ou se os outros podem, por que o meu não pode? Então, muitas vezes, o que acontece? De uma forma, sem a gente perceber, ou até percebendo, mas sem a gente ter dimensão do que isso leva, a gente acaba dando uma liberdade para a criança e brincando com ela, dando concepções que a gente não prega na questão de valores de família, de respeito ao próximo, de ser parceiro e leal com a sua esposa, de respeitar as mulheres, né? E as mulheres também de respeitar os homens, que os homens não são todos cachorros, né? Aquelas histórias todas. Enfim, mas na brincadeira a gente acaba alimentando tudo isso. Não só na brincadeira, gente, até porque, como eu falei, já, né, algumas vezes eu venho falando da questão da música, das informações externas que nos alimentam. Então, assim, a criança tá ouvindo. Eu não sei se vocês já viram, mas, por exemplo, os clipes que eu vi, assim, recentemente do MC Kevinho, o MC Kevinho, são todos coloridos o clipe, tem criança no clipe, criança fazendo sarrada, tem as cores também, são, como eu falei, o vídeo é muito todo colorido, é muito infantil, a batida da música é gostosa e tem a mensagem oculta por trás da música. Então quando a gente fica ouvindo essas músicas, a gente permite conversar, a gente permite ouvir, a gente permite que nossos filhos namorem na infância, né, que tenha a namoradinha. E aí eu pergunto, tem necessidade... Primeiro, da questão do namoro. Tem necessidade mesmo da criança namorar? Ela não pode ser só uma grande amiga
E se ele sente um amor muito grande por essa criança, perguntar pra ele que tipo de amor, que tipo de amor não, porque ele não vai saber diferenciar, né? Mas o que você sente por ela? Ele vai expressar um sentimento, né? E aí você fala, nossa, então você gosta muito dela, ela realmente deve ser sua grande amiga, né? Conversar com ele no dia a dia para que ele consiga entender que a gente pode sim gostar muito de uma pessoa, mas que isso não significa necessariamente um namoro, principalmente numa criança de 8, 9, 10 ou até muito menos que isso, né? A gente não precisa incentivar, a gente não precisa ficar falando, você tem que namorar mesmo, a namoradinha, que legal, ele tá namorando a filha da amiguinha da minha, entendeu? Da minha amiga de muitos anos, e a gente acaba aceitando. Tem gente que tira foto de bebezinho, né, criancinha, dá beijinho de selinho. Então assim, não tem por que ficar dando beijo de selinho, não tem por que ficar incentivando, né, eu peço para que você faça essa reflexão. Há mesmo essa necessidade? Há mesmo a necessidade dele ter uma namorada? Né? E a questão da música, como eu estava falando, a gente permite nas brincadeiras, inconscientemente, a gente vai alimentando o desejo da criança, a forma de você agir no mundo, que você sim tem que namorar, você tem que ter uma mulher sim, porque se você não tiver mulher você não é pegador, e se você não for pegador, então seu pai vai achar que você pode ser gay, e se for gay, nossa, meu Deus do céu, a gente ainda sofre um preconceito muito grande na sociedade em relação a isso. Então eu peço para que vocês façam reflexão em casa, do que vocês conversam, do que vocês falam para os seus filhos, porque tudo isso é alimentado de forma inconsciente, e prestem também atenção no que os seus filhos ouvem, porque por mais que você não permita em casa, como por exemplo, em casa eu não permito que ouça esse tipo de música, mas na escola ele vai ouvir, na casa do pai dele, com algum amigo ele vai ouvir, no churrasco, em qualquer lugar ele vai ouvir. Então é importante não só a proibição, por exemplo, no meu caso, eu não permito que isso seja tocado em casa, isso é no meu caso, na minha casa, eu não gosto que seja tocado, então eu não permito. Mas não só a proibição, como também a conversação com o seu filho, né? Você conseguir mostrar pra ele que essa música não é legal. Quantas vezes a gente não sentou, eu e o Lucas, a gente falava sobre a letra da música. Filho, você sabe o que é isso? Não. Por que você tá cantando? Mãe, a batida é legal. Eu falei assim, essa batida é legal, não é? Então vamos escutar essa música aqui. Escuta essa batida, também não é legal? Olha quantos instrumentos tem nessa música. Então assim, a gente vai introduzindo um monte de músicas para que eles consigam sentir o repertório musical, o repertório de ritmos, a questão da letra da música, a batida é legal? É legal. Gente, eu prefiro tocar Bonde do Tigrão do que MC Carlinho, pelo bem e pelo mal, né? Ainda assim, como eu falei, eu não gosto muito desse tipo de música, eu não gosto desse estilo musical, eu prefiro MPB, Gabriela prefere MPB. E eu gosto mais de ópera, gosto de rock internacional, mas meu filho vai ter os gostos dele, eu não vou conseguir proibir tudo, né? Até porque ele precisa criar a conscientização do que ele tá ouvindo, do que ele tá fazendo, do que aquilo diz. Por isso que a gente conversa muito, a gente fala sobre os clipes, a gente conversa sobre o que ele me traz também da escola. Então eu permito que ele me conte, porque também se eu ficar reprimindo tudo que ele me conta, ele não vai ter vontade nenhuma de me contar nada. Ele não vai querer contar pra que eu fique falando, nossa, essa música chata aí que você tá ouvindo, essa coisa, entendeu? Eu não vou ficar reprimindo ele, mas eu vou conversar com ele, justamente pra criar essa conscientização. Gente, a gente vai batalhar muito com isso. Por quê? Porque as informações externas vêm bombardeando a gente, né? Eles vêm, essas músicas, os clipes, as manifestações nos desenhos também, nas redes sociais, enfim, vêm bombardeando as crianças e a informação chega muito rápido para a criança. E por mais que como eu falei, por mais que eu converse com meu filho em casa, eu não sei se o pai do amigo dele está conversando com ele lá na casa dele. Então, essa criança compartilha a informação com meu filho em casa, né, na escola. Eles trocam muita informação entre eles e cada um traz um pedacinho da sua casa. Então, na escola é como se
nós tivéssemos uma grande reunião de muitas culturas familiares e cada família pensa de um jeito. Eu não permito que toque funk. Aí chega lá na escola, ele quer escutar, porque eu não deixo ele escutar em casa, então lá na escola ele quer escutar, entendeu? Pode acontecer, claro que pode acontecer. Por isso que eu converso muito com ele, para criar essa conscientização. Porque não adianta só proibir, eu tenho que conversar. Então eu pergunto para vocês que, né, o que vocês fazem nessas brincadeiras, né? O que vocês colocam? Ah, tem que namorar. Ah, mas é legal. Ah, é só um beijinho. Ah, essa daí é gatinha, não é não, né, filho? Essa daí é bonitinha. O que você achou? Umas brincadeiras que, assim, pensem na proporção e na dimensão disso tudo. Conversem sempre. E é uma coisa que vocês vão ter que conversar sempre para que vocês consigam interiorizar isso também. Porque nós também viemos de uma cultura, né, no qual já está instalada na gente, a gente acaba só reproduzindo de forma consciente ou inconsciente, mas a gente acaba reproduzindo. Então, tentem trazer e fazer esse exercício constantemente para que vocês consigam trabalhar a quebra de paradigmas de dentro de vocês. Quanto mais vocês conversam sobre isso, quanto mais vocês se policiam em relação a essas brincadeiras, mais vocês vão estar fortalecendo os valores que vocês realmente querem passar. Agora, não adianta falar pra mim que tá pensando na família, que tem que respeitar o outro, se você vai incentivar de verdade a criança a namorar e etc, e porque ele tem que namorar, e enfim, isso daí quando ele é adolescente, quando ele se torna adulto, causa proporções muito grandes que a gente pode estar falando mais pra frente em outros vídeos, inclusive sobre desenvolvimento pessoal, que eu enfatizo muito, porque a gente carrega muita coisa da infância, tá bom? Gente, deixa aí seu comentário se você achou que esse conteúdo foi relevante pra você, se você que tem filho, põe aí pra mim o que você achou disso, divulguem, compartilha, marca o nosso Instagram lá, o nosso Facebook, tá no Instagram, mas também tá no Facebook, então pra quem tá me assistindo no Facebook, compartilha também, comenta, deixa lá pros seus amigos assistirem. Se você tem um amigo que vê que o filho, que incentiva o filho a namorar, né, e incentiva a filha também, como eu contei na história, o menino era super incentivado, mas a menina, mas a menina tem que ter idade, aí menina não é assim, a menina tem que escolher, a menina pra perder a virgindade ela tem que namorar, ela não pode ir no puteiro que nem um menino, né? Então assim, vamos conversar, vamos tentar entender o que a gente prega pra menina e pro menino, a diferença que a gente faz e os valores que a gente instala, porque isso a repercussão é realmente muito grande. Então se você gostou, deixa aí seu joinha, já tô vendo um monte de joinha aí, então muito obrigada pra vocês que me assistiram aqui. Tá lá no meu Facebook também, é a página Gabriela Mazei, vocês podem compartilhar com os amigos de vocês e pra quem entrou agora, todo o conteúdo vai ser disponibilizado agora, tá bom? Grande beijo pra vocês, até quarta-feira que vem, que agora as nossas lives vão ser de quarta-feira às 8 horas da noite, tá bom? Até quarta que vem então, tchau!